Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Paulo Halim. Vamos lá para a nossa aula de primeira fase. Trouxe aqui para vocês, um pequeno exemplo do que é a metodologia do professor Paulo Halim na primeira fase da OAB, beleza? Então venha comigo que você não vai se arrepender. Vamos lá para a lousa para não perder tempo. Pessoal, veja, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí um WhatsApp, certo? Ou vocês também podem mandar um direct para o meu Instagram, sem problema nenhum, tá? Ok? O que eu quero é que vocês prestem bastante atenção, certo? Para que façamos o melhor acompanhamento possível, ok? Vamos lá, vamos começar com o direito do trabalho. Vamos lá. Então, a nossa primeira parte, direito do trabalho, nós vamos falar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Povo, o que nós temos para falar sobre suspensão e interrupção do contrato? O que eu trago aqui para vocês é o seguinte, é uma forma de memorização e uma forma de responder os questionamentos com relação à suspensão e interrupção na sua prova de uma maneira mais fácil. Então, na suspensão do contrato, nós temos 3 negativas, não, 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 menos, menos, menos. Ou seja, o empregado ele não trabalha para o empregador ele não recebe salário do empregador, consequentemente não computa o tempo de serviço, ok? Já na interrupção do contrato, nós temos menos, mais, mais, uma negativa e 2 situações positivas. Então, o empregado não trabalha para o empregador, recebe salário do empregador, consequentemente, computa-se o tempo de serviço. Então, na maioria das vezes que você vai responder uma questão sobre suspensão e interrupção, isso aqui dá certo demais, ok? Vou colocar aqui no quadro alguns exemplos para vocês. Prestem atenção. Veja, eu tenho aqui, por exemplo, férias. Férias, exemplo de suspensão ou interrupção. Férias, o empregado não trabalha para o empregador, recebe do empregador, computa o tempo de serviço. Então, férias, interrupção do contrato. Se eu pegar aqui aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, o que é que acontece? O empregado não trabalha para o empregador, ele não recebe do empregador, obviamente, consequentemente, não computa o tempo de serviço. Eu tenho um exemplo de suspensão do contrato. Se eu colocar aqui para vocês a prisão temporária. Na prisão temporária, o empregado ele não trabalha para o empregador, não recebe salário do empregador, consequentemente não computa o tempo de serviço. Feriados. Feriados, o empregado não trabalha para o empregador, recebe do empregador, computa o tempo de serviço, interrupção do contrato. Perfeito? Então, na greve, na greve, nós temos o empregado não trabalhando para o empregador, consequentemente, ele não recebe também. Não computa o tempo de serviço, greve,
suspensão do contrato de trabalho. Aí você pode perguntar, e se ele receber salários na greve? Aí passa a ser interrupção do contrato. Beleza? Auxílio-doença. Auxílio-doença. Auxílio-doença, empregado afastou-se mais de 15 dias e está recebendo auxílio-doença pela Previdência. Então, ele não trabalha para o empregador, não recebe do empregador, não computa o tempo de serviço. Ok, pessoal? Então, na grande maioria das vezes, vocês conseguem colocar aqui situações de suspensão e interrupção usando os sinais, ok? Então, licença paternidade. Na licença paternidade, nós temos interrupção do contrato. Licença maternidade. Na licença maternidade, nós temos interrupção do contrato, ok? Atestado médico. No atestado médico, até o 15º dia. Então, afastamento do empregado até o 15º dia, de forma justificada, né, com atestado, eu tenho interrupção do contrato. Ok? Que mais? Eu posso colocar aqui para vocês o seguinte, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz uma situação de suspensão do contrato, garantido à empregada até 6 meses, né, determinado aí pelo juiz a suspensão do contrato. Então perceba, pessoal, perceba que em várias situações eu posso colocar aí os sinais que vai me ajudar bastante, ok? Vai ajudar demais, certo? Agora é o seguinte, eu preciso que vocês prestem bastante atenção a essa observação que está aqui embaixo, certo? A observação, ela diz assim, serviço militar e quando o empregado recebe auxílio-doença acidentário, são causas de suspensão do contrato. Cuidado, porque se for para marcar o X, são causas de suspensão do contrato, embora o tempo de serviço seja computado, ou seja, haverá recolhimento de FGTS. Então aqui, pessoal, é o seguinte, nessas duas situações, eu tenho o seguinte, menos o empregado não trabalha para o empregador, tanto no serviço militar, quanto no auxílio-doença acidentário. Tomem cuidado, não é o auxílio-doença comum, que a gente já viu aqui, que se trata de suspensão do contrato normal. Então, nesse caso do serviço militar e auxílio-doença acidentário, o empregado não trabalha para o empregador, não recebe do empregador, mas há uma peculiaridade que é o cômputo do tempo de serviço. Então, o tempo de serviço será computado, significa dizer que haverá recolhimento de FGTS. Então, nós estamos diante de um caso de suspensão do contrato, mas essa é uma suspensão sui generis, ok? É uma suspensão excepcional. Suspensão excepcional, por quê, professor? Porque nessas duas situações, a lei determina que haverá o cômputo do tempo de serviço, consequentemente, recolhimento de FGTS. E quando isso cai na sua prova,
É muito fácil porque a prova vai trazer para você o caso em que João foi prestar o serviço militar e Maria quebrou o pé na praia e está recebendo auxílio doença. E aí o RH da empresa fez o quê? Não recolheu o fundo de garantia dos dois. E aí vai perguntar a você, tá certo para João, tá errado para Maria, tá certo para os dois, tá errado para os dois, tá certo para Maria, errado para João. É isso que vai vir na sua prova. E aí você vai analisar. João ele foi afastado pelo serviço militar. É suspensão, mas o fundo de garantia deveria ser recolhido. Então erraram em relação a João. Já com relação a Maria, realmente não tem FGTS a ser recolhido. Por quê? Porque Maria recebeu auxílio doença. Auxílio doença comum, ela não trabalha, não recebe, não computa o tempo de serviço. Então, certo para Maria, errado para João. Ok? Cuidado, porque o recolhimento do FGTS apenas auxílio doença acidentário. Então, essa é uma exceção bastante importante e quando cai é só marcar o X. O restante, pessoal, vocês podem adequar aí nos sinais menos, 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 mais, mais, que vai encaixar aí a suspensão e a interrupção do contrato. Perfeito? Tranquilidade? Vamos para questões? Vamos lá para as questões. Vamos nessa. Povo, nas questões nós temos aqui o seguinte. Isabel sofreu violência doméstica e o juiz, para preservar sua integridade física, assegurou seu afastamento do local de trabalho por 5 meses. Então, o juiz aqui assegurou o afastamento de Isabel por 5 meses. Pessoal, o juiz aí agiu de forma correta? Agiu porque eu acabei de falar a vocês que a Lei Maria da Penha, artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, diz que o juiz pode assegurar o afastamento por até 6 meses para preservar a integridade física da empregada e, obviamente, isso se trata de suspensão do contrato. Algumas pessoas falam, professor, mas não deveria o empregador pagar? Não, porque nesse caso eu tenho uma situação de marido e mulher, particular, violência doméstica ali, particular, e o empregador realmente não tem nada a ver com isso, ok? Ela pode receber algum benefício do governo? Aí sim, mas o empregador seria descabido, seria totalmente irrazoável pedir para o empregador pagar salários nesse tempo. Perfeito? Tranquilamente? Beleza? Então, o cidadão lá é punido, o que cometeu o crime, obviamente, e Maria, para preservar a segurança de Maria, o juiz pode pedir aí para afastá-la do serviço. Perfeito? Então, na primeira situação, temos aí a suspensão do contrato, né? Agora, Tiago foi aposentado por invalidez. Então, houve aposentadoria por invalidez do Tiago. Ele não trabalha, não recebe do empregador, não computa o tempo de serviço. A mesma coisa com Isabel aí na violência doméstica. Ela não trabalha, não recebe do empregador, não computa o tempo de serviço. Então, 2 situações de suspensão do contrato. E a última, Maria, ela ficou 2 meses participando de curso de qualificação profissional oferecido pelo empregador mediante previsão em convenção coletiva e aquiescência formal da empregada. Povo, nesse caso aí estamos diante do artigo 476-A da CLT, o que a gente chama de lay off, ou seja, 2 a 5 meses para qualificação profissional. Nesse período, a empregada não trabalha, não recebe do empregador,
não computa o tempo de serviço. Professor, mas se o empregador der uma ajuda pecuniária, essa ajuda pecuniária não terá natureza salarial. Perfeito? Tranquilidade? Então, suspensão do contrato. Então, nas 3 situações, suspensão do contrato, resposta, letra B de bola, contratos suspensos. Perfeito? Beleza? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Povo, na próxima, Amanda permaneceu afastada do trabalho por 120 dias em razão de licença maternidade. Então, Amanda, ela permaneceu afastada por 120 dias em razão de licença maternidade. Ok? Licença maternidade, sabemos que interrupção do contrato, né? Ao retornar às suas atividades, escorregou em uma escada da empresa, sofrendo diversas fraturas, ficando afastada do trabalho por 45 dias. Após a alta do INSS, retornou suas atividades e 2 meses depois, a empresa concedeu férias, tendo em vista a proximidade do período concessivo. Povo, férias, nós sabemos também que se trata de interrupção do contrato. Então, a primeira situação é de interrupção e a última situação é de interrupção. Então, a gente já corta a letra B e a letra C. Perceba, muita gente se engana às vezes com essa questão, por quê? Perceba que diz ali que ficou afastada do serviço por 45 dias. Povo, perceba aí o seguinte: quando a empregada ela se afasta 45 dias, perceba o seguinte: os 15 primeiros dias, o empregador é quem arca com o salário. Após o 15º dia, o que acontece? Previdência, auxílio doença. Nesse caso aqui, auxílio doença. Então, dos 45 dias, os 15 primeiros dias são de interrupção do contrato. E os outros 30 dias, suspensão, porque ela recebeu da Previdência auxílio doença. Entenderam? Então, muito cuidado com essa questão. Essa até dá para você se safar, porque você já elimina a letra B e a letra C, né? Vamos lá para ela de novo. Você elimina a letra B e a letra C. Então fica interrupção e suspensão durante 30, suspensão durante 15, interrupção durante 30. Então a questão, ela faz você pensar, né? A própria questão faz você pensar. Então lembre, pessoal, toda vez que há um afastamento, os 15 primeiros dias é o empregador que arca. Então, interrupção do contrato. A empregada não trabalha, recebe, computa o tempo de serviço. A partir do 15º dia, aí o contrato ele suspende, não tem jeito. Então, resposta da questão, povo, letra A de Aracaju. Interrupção durante 15 dias, suspensão durante 30 e interrupção de novo por conta das férias. Uma excelente questão. Beleza, meu povo? Tranquilidade? Agora nós vamos falar do seguinte: periculosidade e insalubridade, mais precisamente sobre periculosidade. Vamos lá na lousa? Vamos lá. Povo, nós temos aí
o seguinte: periculosidade, artigo 193 da CLT, né? Periculosidade diz respeito à integridade física do empregado, literalmente risco de morte, certo? O adicional de periculosidade, ele é de 30% sobre o salário base do empregado. 30% sobre o salário base. Perfeito? Então, meu povo, tenham bastante cuidado. Quais são as situações que cabe adicional de periculosidade? E eu já deixo registrado aqui que para o exame 39, não vai cair a alteração que houve recentemente, agora no dia 20 de setembro, né? Houve uma alteração na legislação e houve aí com a lei 14.684 de 2023, né? O inciso 3 do artigo 193 passou a ficar com a seguinte redação, né? A atividade laboral desempenhada por profissionais que se encontram em situações de risco, tais como colisões, atropelamentos ou outros eventos de natureza acidental ou violenta no exercício de suas funções, como agentes das autoridades de trânsito, ok? Isso foi acrescentado recentemente. Ok? Então, meu povo, o que é que acontece? Isso não cai no exame 39, mas nos exames posteriores irão cair normalmente porque houve essa alteração na legislação. Ok? Então, para você que vai fazer o exame 39, como é que ficou... como é que fica, na verdade, a prova? Normal, fica com a redação normal. Ou seja, que situações cabe periculosidade? Quando o empregado trabalha com explosivo, inflamáveis, energia elétrica, segurança pessoal e patrimonial, e o empregado que trabalha com motocicleta. Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas observações, porque isso pode cair na sua prova. Essas observações que eu vou falar agora cairão na sua prova. Então, a princípio, periculosidade, artigo 93 da CLT, adicional de 30% sobre o salário base do empregado, ok? E diz respeito à integridade física do empregado, risco de morte. Periculosidade, então, explosivos, inflamáveis, energia elétrica, segurança pessoal e patrimonial, empregado que trabalha com motocicleta. Lembrando da alteração que houve no dia 20 de setembro de 2023, no inciso 3 do artigo 93, né? Cuidado para quem vai fazer o exame 40 em diante. Perfeito? Vamos lá na lousa para eu trazer aqui comentários sobre o que pode cair na sua prova. Obs. Vamos lá. Povo, as seguintes observações. Primeira observação diz respeito a OJ 345 da SD1. E o que quer dizer a OJ 345 da SD1? Uma OJ importante na sua prova, certo? Ok? Então, vamos lá. Ok? Vamos lá. Povo,
Essa OJ, ela diz o seguinte, tá? A OJ 345, ela fala da radiação ou substância ionizante. O empregado que trabalha com radiação ou substância ionizante tem direito ao adicional de periculosidade. Cuidado, não é insalubridade. Ah, mas a radiação é uma substância nociva. Mas aqui leva ao risco de morte, integridade física do empregado. Então, o TST entende que o adicional ele é de periculosidade. Até porque o adicional de insalubridade, né, ele é menor nos valores, né? Porque eu tenho o grau mínimo, médio ou máximo, 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. E a periculosidade é de 30% sobre o salário base. Então, bem provável que seja maior, né, do que a insalubridade, né? A partir de um salário mínimo, passa a ser maior a periculosidade. Lembrando a vocês o seguinte, que o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, claramente diz que não pode haver cumulação entre os adicionais de periculosidade e insalubridade. Então, o empregado optará por um dos dois. Então, se ele trabalha em um ambiente perigoso e insalubre ao mesmo tempo, ele terá que optar por um dos adicionais. Perfeito? Show de bola. A outra situação é a súmula 447 do TST. Então, a OJ 345 fala sobre radiação ou substância ionizante. Perfeito. A súmula 447 do TST fala sobre a tripulação, né, e empregados auxiliares que estiverem a bordo da aeronave na hora do abastecimento. Então, nesse caso, povo, a radiação, sabemos que o adicional é de periculosidade. Show de bola. No caso da súmula 447, a tripulação, o piloto, comissários de bordo, copiloto, e empregados auxiliares, aqueles que entram no avião para fazer limpeza, para pegar dados, se eles estiverem a bordo da aeronave na hora do abastecimento, eles não têm direito ao adicional de periculosidade. Então, por isso, eles não têm direito. Então, muito cuidado com isso. Já foi questão de prova, inclusive. É simples. Tripulação e empregados auxiliares que estiverem a bordo da aeronave na hora do abastecimento não têm direito ao adicional de periculosidade. Então, aqui, o adicional de periculosidade, o empregado não faz jus. Perfeito? Súmula 364 do TST, ela é importantíssima, tá? A súmula 364, nós temos o item 1 e o item 2. O item 1 da súmula 364 do TST, ele fala do seguinte: se o empregado trabalha em ambiente perigoso de forma permanente ou intermitente, ele terá direito ao adicional de periculosidade. Mas, se ele trabalha de forma esporádica, uma vez ou outra, em ambiente perigoso, ou trabalha de forma habitual, mas por tempo extremamente reduzido, ele não vai ter direito ao adicional. Então, trabalhou de forma permanente em ambiente perigoso, adicional de periculosidade. Trabalhou de forma intermitente, ora sim, ora não, uma hora de manhã, uma hora de tarde, ele terá direito ao adicional de periculosidade completo. Agora, se ele trabalha de forma eventual, de forma esporádica, uma vez ou outra, ou mesmo que ele trabalhe habitualmente, mas o tempo
se ele for extremamente reduzido, ele não vai ter direito adicional. Por exemplo, o empregado tem contato com energia elétrica alta tensão 5 minutos por dia. Nesse caso, ele não vai ter direito ao adicional, por quê? Porque o tempo, embora habitual, é extremamente reduzido. Perfeito? E o item 2 dessa súmula diz o seguinte, que não é possível acordo ou convenção coletiva, né, que venha a reduzir o percentual do adicional de periculosidade, nem colocar o adicional de periculosidade de forma proporcional. Não existe adicional de periculosidade proporcional ao tempo de exposição. Ok? Isso não existe. Perfeito, meu povo? Então, muito cuidado com a súmula 364. Inclusive, aproveitando o ensejo, prestem atenção, a súmula 364, o item 2, corrobora com o artigo 611b, inciso 18 da CLT. Então, a súmula 364, item 2 do TST, tem relação aqui, embora a súmula seja anterior. Por que tem relação? Porque esse artigo ele veio com a reforma trabalhista, né? Então a súmula é anterior. Porque o artigo 611b, inciso 18, ele diz o seguinte: é objeto ilícito de acordo ou convenção coletiva a redução dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Então, basicamente, corroborando o que diz o item 2 da súmula 364 do TST. Não se pode reduzir adicional de periculosidade ou insalubridade. Ok? E se fizer por acordo ou convenção coletiva, objeto ilícito. Não pode. Perfeito, meu povo? Vamos lá, continuando. A súmula 191 do TST fala do eletricitário. Certo? O adicional de periculosidade do eletricitário é de 30% sobre o salário base, igual. De 2012 para cá, meu povo. Por que 2012, professor? Porque em 2012 a lei incluiu a energia elétrica no artigo 193. E a partir daí, todo eletricitário receberá adicional de 30% sobre o salário base, a não ser aqueles eletricitários contratados anteriores a 2012 pela lei antiga, ok? Mas como regra, o eletricitário também tem direito a 30% sobre o salário base. Esses eletricitários regidos pela lei antiga, né, antes de 2012, o adicional do eletricitário era de 30% sobre as parcelas de natureza salarial. Só para ficar ligado nisso. Ok, pessoal? OJ 385 da SDI1. Essa OJ, ela diz o seguinte: líquido inflamável armazenado acima dos limites de tolerância em prédio, construção vertical. Povo, não pode haver essa situação, mas se por acaso houver o armazenamento de líquido inflamável acima dos limites de tolerância em prédio, né, edifício, construção vertical, terá direito ao adicional de periculosidade tanto aquele que trabalha no mesmo pavimento como os pavimentos superiores ou inferiores. Beleza? Então, por exemplo, se tiver líquido armazenado no térreo, o prédio tem 6 andares onde trabalha o administrativo da empresa. Nessa situação, todos os 6 andares terão direito ao adicional de periculosidade. Perfeito? Então, bastante cuidado com isso. Ok? Povo, temos também aí a súmula
453 do TST. E o que diz a súmula 453 do TST? Essa súmula ela diz o seguinte: a empresa que paga o adicional de periculosidade por mera liberalidade. A empresa paga o adicional de periculosidade porque ela quer. Então, nesse caso, se a empresa corta esse adicional, o empregado ele precisa de prova técnica para provar que recebia esse adicional, que o ambiente é perigoso. Resposta: não. Porque nesse caso há uma presunção de que o ambiente é perigoso. Então, o pagamento espontâneo do adicional de periculosidade dispensa a prova técnica, porque há uma presunção que o ambiente é perigoso. Importantíssimo assunto. E, por fim, o artigo 195 da CLT, que é justamente a prova técnica. A prova técnica, ela é obrigatória, tanto para periculosidade quanto para insalubridade. Ok? Então, é obrigatória a prova técnica nessa situação. Perfeito, meu povo? Então, tem que ter perícia? Tem que ter perícia. Perfeito? Tranquilo? Então, professor, houve revelia. Mesmo assim, tem que ter perícia? Mesmo assim. Eu sou advogado trabalhista, né, há 20 anos, mais de 20 anos, e eu passei por uma situação semelhante. A alegria de pobre dura pouco, né? Saí comemorando porque a empresa não foi para a audiência. E eu tinha pedido adicional de insalubridade, foi feita perícia negativa, o juiz concordou com a prova pericial, embora não precise, mas né, ele concordou e, obviamente, foi julgado improcedente. Não é que o juiz não precise concordar com o laudo pericial. Na verdade, ele não é obrigado a concordar com o laudo. Mas geralmente concorda, por quê? Porque o perito é o técnico, né, responsável, que sabe efetivamente daquela situação, a não ser que você tenha outros meios de prova e o juiz se convença do contrário. Perfeito, meu povo. Vamos passar para a parte 2. Vou falar de processo do trabalho. Vamos lá. Povo, na parte 2, nós temos... antes da parte 2, obviamente, nós temos as questões, né? Vamos para as questões. Alceu foi contratado para trabalhar como técnico numa usina nuclear. Apesar dos equipamentos de proteção individual, trabalha exposto a perigo de radiação. Povo, usina nuclear, radiação, ele tem direito a quê? Você já sabe, né? Direito a periculosidade, não é insalubridade, ok? Na letra A, não tem direito ao recebimento de qualquer adicional, errado. Na letra C, tem direito à periculosidade, mas o adicional de insalubridade não cumula os dois adicionais, artigo 193, parágrafo 2º. Letra D, tem direito ao adicional de insalubridade, não é insalubridade, é periculosidade. Perfeito? Segunda questão. Amélia Silva é comissária de bordo em uma empresa de transporte aéreo e propôs reclamação trabalhista requerendo o pagamento de adicional de periculosidade. Sob o fundamento de que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves, vez que ele era realizado com tripulação a bordo. Povo, comissária de bordo, né, ela pede adicional de periculosidade, alega que durante o abastecimento ela estava a bordo, a tripulação a bordo. Nós sabemos claramente que Amélia aí não tem direito à periculosidade, súmula 447 do TST. Tripulação e empregados auxiliares que estiverem a bordo da aeronave na hora do abastecimento não têm direito à periculosidade. Então, a resposta, letra A. Amélia não tem direito ao adicional de periculosidade. Perfeito?
Povo, e para a gente finalizar, agora sim, a nossa parte 2, processo do trabalho, nós temos aí rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, artigo 852-A ao 852-I da CLT. Então, nós temos alguns requisitos essenciais ao rito sumaríssimo. São eles, primeiro, rito sumaríssimo, causas acima de 2 até 40 salários mínimos. Primeiro ponto. Ok? Causas acima de 2 até 40 salários mínimos. Outro requisito essencial, né? Eu listei aqui os principais. Nós temos o pedido certo, determinado e com o respectivo valor. Significa dizer que os pedidos devem ser liquidados. Professor, se eu não liquidar os pedidos, se o reclamante não liquidar os pedidos, o processo será arquivado e o autor será condenado às custas do processo. Beleza? Outro requisito, não cabe citação por edital. Ok? No rito sumaríssimo não é cabível a citação por edital. Ah, professor, mas se a parte estiver em local incerto ou não sabido e o rito é sumaríssimo, como é que eu faço? Você vai usar o ordinário e vai explicar ao juízo por que está utilizando o ordinário e não o sumaríssimo para pedir a citação por edital. Beleza? Não cabe também em face da administração pública direta, autárquica e fundacional, ou seja, não cabe em face da fazenda pública. Lembrem que caberá normalmente em face de empresa pública e sociedade de economia mista, porque essas duas têm natureza privada. Perfeito? Audiência una, eu só tenho uma audiência, conciliação, instrução e julgamento. Apenas uma audiência. Então ela não pode ser fracionada. Excepcionalmente, se acontecer algum motivo aí, né, excepcional, e houver o fracionamento dessa audiência, por exemplo, uma perícia, porque não pode ter perícia dentro da sala de audiência, né? O que acontece? O desfecho dessa audiência, a continuação e a decisão deve se dar no prazo máximo de 30 dias, se houver essa interrupção excepcional. Ok? Outro ponto, máximo de 2 testemunhas. Rito ordinário, máximo de 3 testemunhas. O inquérito judicial para apuração de falta grave, que é uma ação de procedimento especial, máximo de 6 testemunhas por parte. Então, rito sumaríssimo, máximo de 2 testemunhas por parte. E aqui eu tenho uma peculiaridade também, né? As testemunhas, tanto no rito ordinário quanto no sumaríssimo, elas comparecem à audiência independentemente de intimação, certo? Mas, se no rito sumaríssimo ela não comparecer, para requerer a intimação dessa testemunha, é preciso a prova do convite. Sem a prova do convite, não é possível intimar. Ok? Manifestação sobre o laudo pericial, prazo comum de 5 dias. Então, cabe perícia no rito sumaríssimo? Sim. A manifestação sobre o laudo, prazo comum de 5 dias. As partes serão intimadas da sentença na audiência em que ela for prolatada. Então, se houver uma audiência para decisão, sentença, as partes saem intimadas na audiência. Ok? No julgamento do recurso ordinário, o relator ele se manifestará em 10 dias, não há revisor, vou até tirar aqui, não há revisor, e o parecer do Ministério Público do Trabalho, ele será oral. Perfeito? E por fim, povo,
esses requisitos aí principais, a questão do recurso de revista. Isso já caiu em prova, né? Caiu, a última vez que tinha caído foi em 2016, aí no exame 33, salvo engano, caiu, e no exame 37 também a mesma questão. Basicamente a mesma. Então, cabe recurso de revista para o TST no rito sumaríssimo? Cabe apenas quando houver ofensa à Constituição Federal, súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Está aí no quadro para vocês, certo? Cabe revista apenas por ofensa à Constituição, súmula do TST ou súmula vinculante do STF. 896, parágrafo 9º da CLT. Perfeito? E para a gente finalizar, né, vou mostrar aqui duas questões de rito sumaríssimo. Povo, espero aí que vocês estejam concentrados e prestando bastante atenção ao que eu falei, porque muita coisa do que eu falo aqui cai na sua prova e já caiu também. Ok? Beleza? Vamos lá na lousa. Primeira questão, nós temos o seguinte. Aline Silva ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Administração Limitada, utilizando-se do procedimento sumaríssimo. Contudo, em sua petição inicial, Aline não promoveu a liquidação dos pedidos. Aquela situação que eu falei a vocês. Ela não liquidou os pedidos. O que ocorre agora? Se ela não liquidou os pedidos, o que acontece? Arquivamento da demanda e ela será condenada às custas do processo. Então, conceder prazo de 10 dias, não. Encaminhar os autos ao contador da justiça, também não. Prosseguir na reclamação e aguardar a manifestação da reclamada, de jeito nenhum. Arquivar a reclamação e condenar a reclamante ao pagamento das custas. Perfeito. E a última questão, né? Vamos lá. Seguinte. Em uma ação que tramita pelo rito sumaríssimo, foi designada a audiência una. No dia designado, compareceram as partes, acompanhadas de seus advogados. O reclamante pediu a oitiva de 3 testemunhas, que estavam no saguão. A reclamada, por sua vez, argumentou que uma das 2 testemunhas suas não compareceu. Diante da situação, letra A, não poderão ser ouvidas todas as testemunhas do reclamante, já que o limite no procedimento sumaríssimo é de 2 para cada parte. E para a intimação da testemunha da reclamada, deverá haver prova do convite. Nesse caso, está perfeito, né, povo? Olha o que aconteceu. Ela trouxe 3 e só pode ouvir 2 no máximo. E a outra coisa interessante, porque a reclamada argumentou que uma das 2 testemunhas não compareceu. Então, para a intimação da testemunha da reclamada, deverá ter prova do convite, porque no rito sumaríssimo tem que ter a prova do convite quando a testemunha ela não comparece. A letra B, não poderá ser ouvidas todas as testemunhas, já que o limite é de 2 por parte, e poderá ser intimada a testemunha da reclamada independente da prova do convite, não. Poderão ser ouvidas todas as testemunhas, já que o limite é de 3, não. Poderão ser ouvidas todas as testemunhas do reclamante, já que o limite é de 3, não. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza? Então, como eu disse a vocês, pessoal, né? Rito sumaríssimo, o que acontece? Máximo de 2 testemunhas. Testemunhas, eu falei a vocês que tanto no rito ordinário quanto no sumaríssimo comparecem independente de intimação. Perfeito?
Mas, no rito sumaríssimo, se ela não comparece, o que é que você faz? Prova que convidou para requerer intimação ao juízo. Povo, espero que tenham gostado, certo? Esse é um pequeno exemplo de aula de direito do trabalho e processo do trabalho, né? A metodologia que funciona e que faz você ser aprovado na primeira e na segunda fase da OAB, certo? E vou dizer mais a vocês, se quiserem mais, manda hashtag presente para o meu Instagram, direto para o meu Instagram, direct, né, no meu Instagram, que você estará recebendo um belo presente do professor Halim. Beleza? Então, querendo mais, hashtag presente para o meu direct no Instagram. Me siga, pede aos seus amigos para me seguir e colocar lá hashtag presente no meu Instagram. Ok, pessoal? Muito obrigado. Chicote neles. Espero que tenham gostado. Simbora buscar a sua vermelha.